Bom dia. Hoje estamos mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, episódio 94. Mas antes de começarmos, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo espiritual, nosso guia espiritual, ao mentor deste trabalho, ao Espírito Miramês e a todos os guias de nós que vamos estudar este episódio 94. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja connosco e permaneça connosco. Que assim seja. Bem, então, vamos iniciar o episódio 94. Estamos na terceira parte das Leis Morais, capítulo 5, da Lei da Conservação, e estamos sob o tema necessário e supérfluo. Hoje vamos iniciar com a pergunta 717, que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para lhe proporcionar o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. E o Espírito da Verdade responde: olvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Allan Kardec, nesta pergunta 717, faz o seguinte comentário: nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta, têm apenas o verniz, como muitos há que da religião só têm a máscara. Em que esta pergunta, esta resposta e mesmo este comentário profundo de Allan Kardec levam-nos a pensar, neste caso, que estamos a falar de um instrumento de escândalo. Bem, então vou tentar explicar da melhor forma, que pelo menos aquela que eu tenho aqui já mencionada no texto. Os homens que não respeitam as leis de Deus, no tocante à economia, irão representar pela força a justiça do Todo-Poderoso. Eles convencer-se-ão de que a harmonia não pode faltar nos caminhos humanos e nos caminhos espirituais. Convém notar que Deus se encontra presente em todos os nossos passos, nos seguindo, nos ensinando, para que possamos nos libertar das entraves com as quais a nossa ignorância tenta impedir a nossa subida. O escândalo é necessário, disse Jesus, mas acrescenta: ai daquele por quem se manifestar o escândalo. Eu repito, o escândalo é necessário, disse Jesus, mas Jesus também acrescentou: ai daqueles por quem se manifestar o escândalo. Pois o rico usuário, aquele que não mede sacrifício pessoal e que não olha às necessidades dos outros, que ajunta os bens e esquece a coletividade que sofre,
esse não sabe o que faz e pagará caro os seus deslizes. Não obstante, ele tem avisos diários sob o comando da sua fortuna, mas fecha os olhos ao entendimento. Quando ouve os clamores dos que padecem, acha que todos os pobres são irresponsáveis. A economia mundial não tem dono dentro dos povos. Tudo é de Deus. Quem esquece esta verdade responde pela sua cegueira espiritual. Certamente que os seus bens materiais nas mãos dos homens são para o seu conforto e o de sua família. No entanto, é que não podemos esquecer que toda a humanidade é filha de Deus e sai da mesma luz que os nossos, não é? O dever do rico é dar condições de trabalho para os que estão pobres e facilitar alguma coisa a mais para a paz dessas criaturas sob a sua tutela. Ele pode permanecer insensível, neste sentido, até a vida toda. Mas e quando o Senhor chamar a sua alma? Como irá prestar contas? O Comando Supremo pode-lhe mandar de novo à terra, passando por certas provações nas mãos dos patrões, que pensam do mesmo modo que ele pensou e que ele agiu. A doutrina espírita vem-nos ensinar o que fazer com os bens materiais, para que eles não sirvam de pedra para tropeçarmos nos nossos caminhos. O apóstolo Marcos anotou a advertência de Jesus no capítulo 9, versículo 42, escrevendo: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. É que os pequeninos a quem se refere Jesus são os irmãos em sofrimento, que carecem das mãos amigas para ajudá-los no pão, nas vestes, no teto e na enfermidade. O mundo se encontra numa época de socialismo cristão. Não que esperemos que as leis dos homens deem sentido. Basta a cada um cumprir o seu dever, de acordo com o Evangelho de Jesus. O que falta nos corações é somente o amor, para que tudo entre na perfeita harmonia. A ligação aos bens materiais entrava a vida do ser humano e faz com que ele sofra a prisão dos seus mais elevados tons da vida. A doutrina dos espíritos, o espiritismo, é uma porta para novos entendimentos, pelos quais se poderá libertar os que sofrem da ignorância, curar os enfermos, despertar a alegria nos tristes e, ainda mais, abrir os caminhos da esperança para todos os seres. Lembremos-nos, não devemos ser instrumentos de escândalos para não sermos disciplinados pela própria consciência. E vamos para um novo tema deste capítulo 5 da Lei da Conservação. Privações voluntárias, mortificações. Na pergunta 718 de Allan Kardec, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E o Espírito da Verdade responde: sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então aqui já estamos a falar, como eu disse, mudamos de tema, falamos das privações voluntárias e mortificações. E aqui estamos a falar com base na pergunta e na resposta na conservação do corpo. Porque a resposta diz: sem força e saúde, impossível é o trabalho. Bem, como todos sabemos, o corpo físico tem as necessidades oriundas da sua constituição. E o espírito que serve dele é obrigado a cuidar
do que ele precisa. Temos que cuidar do nosso corpo. A ciência da Terra reflete mais ou menos a ciência da alma. E a ciência do mundo deve estudar o complexo humano para compreender as suas mais simples necessidades, revelando à massa humana o que precisa para viver bem. Se virmos os dirigentes dos países em futuro que não se encontra muito distante, irão passar a cuidar mais da saúde da população nas bases naturais. Primeiro, devem os governos investir nos homens, porque uma pátria de pessoas doentes quase nada pode fazer pelo crescimento de si própria. Compreendemos e nos fazer compreender que existe uma força do karma em cada criatura, que cobra da alma os seus desleixos do passado, distante ao próximo. No entanto, existem muitas enfermidades que provêm da ignorância. Cessando esta, os efeitos deixam de existir. Haja vista no passado a quantas mortificações certos religiosos obrigavam seus corpos a suportar para ganhar o céu. Muitos agitam assim, contrariando a natureza, exigindo do corpo o que ele não poderia dar. Eu não estou a falar aqui de algumas privações que as mães passavam e por vezes passam para alimentar os seus filhos e crescimento. Isso é diferente. É nobreza de caráter. Entretanto, o que faziam na antiga Índia, por exemplo, os chamados faquires, as agressões por eles empregadas ao corpo, por mera futilidade, e muitas vezes para ganhar dinheiro. Pois, meus amigos, é o absurdo dos absurdos. É que o corpo precisa da força e saúde. Eu sinto isso muito, infelizmente. Para o trabalho e mesmo para a alegria. Existe um ditado certo nos meios camponeses que diz assim: a alegria vem das tripas. No momento da perfeição, mesmo os mais carracudos, como se costuma dizer, se alegram quando têm fome, porque o alimento é abençoado e carrega consigo as energias para abastecer o corpo. Isso é bom não esquecer que o alimento deve ser orientado na quantidade, na qualidade, de acordo com a idade da criatura. O espírito se prepara no mundo espiritual, como todos sabemos, em todas as teorias que as leis possam fornecer sobre todas as coisas. Se nós recordarmos os próprios homens primitivos, têm na mente o que devem comer e um momento de descanso. No entanto, o homem civilizado faz despertar o apetite por muitos meios e a todo momento tem fome. Do hábito de comer, ele passa ao vício e este traz consequências inabordáveis. O civilizado, em muitos casos, tem olhos e não vê. Se recordarmos Marcos, no capítulo 8, versículo 18, quando Jesus fala com propriedade: tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais? É preciso lembrar, pelo menos se esforçar para lembrar. Ou seja, é preciso esforçar para lembrar dos ensinamentos que sempre ouvimos, das coisas certas, e para podermos colocá-las em prática. A mente humana é tardia na assimilação da verdade. Ouvem-se muitas vezes os ensinamentos e às vezes leva-se anos e anos, séculos e séculos, por vezes milénios, para colocá-los em prática. As regras que a natureza se ocupa em ensinar às criaturas. Lembremos de que não devemos praticar as mortificações
nem ir ao céu. Nem para ir ao céu, perdão. Nem para satisfação da vaidade. E muito pior, para ganhar dinheiro. Irá pagar caro aquele que usar mal as oportunidades em que deveria empregar o tempo no trabalho honesto. Deus não nos pede adoração, e sim ação nos campos, em todos os campos de atividades. E a pergunta 719 é a seguinte: merece censura o homem que procura o bem-estar? E a resposta do Espírito da Verdade: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Bem, aqui, nesta pergunta 719, realmente falamos sobre o bem-estar, não é? Pois, vejamos. É natural que todos os espíritos procurem o seu bem-estar, mas deve-se perguntar se essa procura é honesta, sem que prejudique o seu irmão que está ao lado. Se o bem-estar que se goza é fruto do trabalho honesto, verdadeiramente ele é certo. E eu acho que até se pode considerar meritório. É capaz de mostrar aos outros em silêncio que o trabalho leva o trabalhador ao conforto e compensa os seus esforços. Mas a atrapalhada, o roubo, a mentira podem ser uma fonte de bens materiais, mas essa fonte é ilusória, levando a alma que a pratica a situações dolorosas que não compensam. A própria consciência condena viamente o que não é ganho com honestidade. Se o bem que fazemos não fica escondido, então, meus amigos, o mal, muito menos. É tudo tudo o que fazemos é denunciado por nós mesmos. Que estranho, não é? Mas é assim. Vamos ver o que Jesus fala sobre este assunto no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e o oculto que não venha a ser conhecido. Bem, que importante estas palavras de Jesus. E é por isso que, quando fazemos o bem, nós não precisamos de anunciar a todos que fizemos o bem. Esconder o mal é anunciar os seus efeitos, porque o mal sempre prejudica alguém. O bem-estar que a ninguém prejudica e que não maltrata a si mesmo pode ser gozado, porque é fruto do equilíbrio e da honestidade. O abuso, bem, o abuso é que goza, o abuso é que joga o que o pratica no erro e a lei o corrige, de modo que pode vir a sofrer nos caminhos que percorre. Por exemplo, quando o homem exagera no trabalho para gozar mais do fruto dos seus esforços, isso não pode ser aceito como fruto honesto, por ir além das forças físicas e, por vezes, também das morais. Tudo o que sai da harmonia traz desequilíbrio para a alma. E acrescento, não devemos fazê-lo. A consciência sabe regular os seus impulsos. Por isso, basta ouvi-la. Se não sabemos escutar, oremos a Deus pedindo socorro e procuremos os companheiros mais velhos, aqueles que sabem mais, para nos orientarem. Sempre encontra aquele que procura. Quantos irmãos nos quais notamos desregramento no vestir, no comer, nos gastos inúteis, nos vícios, na perda de sono reparador, não estão fazendo isso inconscientes. De vez em quando eles recebem os seus benfeitores
recebem os seus benfeitores através dos pensamentos. Pensamentos que são de aviso por eles mesmos. Que livro que leem, ou que companheiro que os adverte, mas teimam em fechar os olhos, a tapar os ouvidos, continuarem erros graves. Os que procuram vão encontrar pelo preço que a dor lhes oferece nos seus próprios caminhos. O Espiritismo é portador do equilíbrio de todos os sentidos, em todos os sentidos. E felizmente muitos ouvem, estudam, esforçam-se para as mudanças internas, encontrando barreiras enormes que formam os vícios milenares, mas acabam vencendo por vencerem a si mesmos. O sofrimento dos seres humanos e espíritos é fruto da falta de educação e de saber aquilo que compete nós sabermos aqui na Terra. Somente Jesus, ele foi o máximo em se falando de sabedoria. Ele veio educar todos os povos e instruir todas as nações como líder espiritual de toda a humanidade. O Evangelho do Divino Mestre é uma carta do céu que Deus escreveu, enviando o seu Filho por canal da luz para entregá-la à humanidade. E somente essa carta pode mostrar como adquirir a paz no coração. Devemos procurar o bem-estar que precisamos, mas sob a orientação de Jesus, sem que os outros irmãos sofram com as nossas exigências. Quem não sabe ao certo, quem não sabe o modo certo, sim, o modo certo de o adquirir pelos caminhos da sinceridade. Temos de trabalhar para viver, ser obedientes às leis que regulam o próprio trabalho, o descanso e o lazer. Aquele que age sem abusar é portador da verdadeira paz. E vamos agora para a pergunta 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? E a resposta é a seguinte: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Mas Kardec reforça a pergunta: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? E os espíritos respondem: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe leva a alma. Meritório é responder, meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso, ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirado do que é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrição. Então aqui nesta pergunta, esta pergunta 720, falamos de privações meritórias. Vejamos. A dor, como todos sabemos, é uma terapia espiritual para as almas, tanto assim que ela sempre existiu na face da Terra, bem como alguns planos do espírito desencarnado. Ela constitui o freio para regular os impulsos inferiores, de onde se vê tanto sofrimento no mundo, quantidade imensurável de hospitais e remédios. A dor
É um aguilhão capaz de levar o espírito a sérias meditações, resultando na ponderação das investidas ao mal. Diante das calamidades em que os homens se encontram, alguns entendem que para eliminar o passado culposo ou para acordar as suas faculdades espirituais mais depressa, encontrarão mérito em procurar sofrimentos e entram nas privações voluntárias pela própria vontade, como por exemplo abstendo-se de alimentos por muito tempo, crucificando em madeiros esculpidos por eles mesmos, enterrando-se vivos, se prendendo em locais onde ninguém os possa ver, privando-se o convívio dos seus semelhantes, e quando aparece uma enfermidade, não procuram tratamento, compreendendo que são sempre devedores de outras vidas, e intentam resgatar a dívida por eles próprios, para mais depressa se libertarem. Quando se enganam as pessoas, não há mérito nestas extravagâncias de impor a si mesmos sofrimentos. Ao invés destes castigos, deveriam trabalhar para confortar os enfermos, animar os caídos e dar pão a quem tem fome. É muito meritório esse gesto de caridade. Se queremos sentir o mérito das nossas ações, procuremos crucificar nossas paixões, esquecer as ofensas recebidas e amar a todas as criaturas de Deus, amando a Deus em todas as coisas. Aqui sim, o mérito dos nossos esforços. A época das privações exteriores ficou no passado, no presente, dado ao despertar do homem para mais além. Convém notar nas mudanças de comportamentos para melhor. Podemos observar que a religião católica, por exemplo, já operou certas mudanças no que diz respeito às prisões que algumas mulheres se impõem para a purificação dos seus sentimentos. Já se fecharam conventos, transformando em escolas. Em vez de somente adoração, passa-se a ação, devido ao preparo dessas almas em questão. O mérito hoje, ele está na renovação interior da alma, e foi o Espiritismo a mais avançada filosofia neste sentido. A variedade dos livros publicados, as mensagens dos benfeitores espirituais, mostrando às criaturas da Terra como avançar, ensina qual é o maior mérito para se libertar do peso kármico, ou o melhor trabalho para seu despertar. Aqueles que combatem o espiritismo cristão sem examinar os seus conceitos não entenderam a sua mensagem aos homens. Porque o objetivo é a eliminação da consciência humana. Pois eu acho que o espírito sincero não perde tempo em aceitar a glória dos homens, mas trabalha em favor dele e de todos. Como um dever de coração de Jesus. Se nós observarmos João no capítulo 5, versículo 41, esta anotação na qual está escrito: eu não aceito glória que vem dos homens. Pois aqui, nesta frase, perdão, que João escreveu das palavras de Jesus, eu não aceito glória que vem dos homens. Aqui Jesus mostra que a verdadeira glória vem de Deus, que nos faz conscientes da verdade. Nós devemos privados dos gozos inúteis, dos excessos de descanso em demasia, da gulodice e das extravagâncias. Nós vamos procurar pautar a nossa vida
dentro da simplicidade. É o que devemos fazer. Onde o amor seja a nossa força que gera esperança e que gera paz. Por exemplo, o homem do passado somente tinha olhos para ver as coisas externas. Mas eu penso que o homem de hoje, que se encontra ligado às coisas que já se foram, continua sofrendo das ilusões externas. Mas o homem novo, que nasce em Jesus, passa a trabalhar e procurar os valores eternos dentro dele mesmo, lutando para essa grande conquista que faz libertar a consciência, onde a tranquilidade passa a ser um verdadeiro céu. Pois o mérito não é ajustar coisas expressíveis, é despertar os dons que Deus depositou na intimidade de cada ser. É isso sim. E vamos passar à pergunta 721. É meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? E a resposta do Espírito é a seguinte: procurai saber a quem ela aproveita e traz a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação segundo a caridade cristã. Então aqui, nesta pergunta, leva-nos a falar de mortificações. Os povos que praticavam mortificações variadas num passado que cada vez mais se distancia, já estão convencidos de que pouco lhes valem essas estruturas nos seus caminhos, já que foram motivados pela ignorância. Nos dias que correm, essa prática já perdeu o seu valor, porque Jesus nos chama na intimidade para outro tipo de trabalho, que deva começar dentro de nós mesmos. O corpo físico foi-nos dado por amor. Engenheiros siderais trabalharam sob a supervisão de Cristo, do Cristo de Deus, muito tempo para entregar ao Espírito esse complexo carne, como sendo a maior das maravilhas do mundo. Então, como iremos, vestidos com ele, estragá-lo com privações que estão fora da lei da conservação? É que Jesus veio silenciar essas extravagâncias e colocar o homem na dimensão da sabedoria espiritual. Graças ao Espiritismo com Jesus, a humanidade já se encontra mais preparada para as mudanças de costumes, procurando conservar os corpos como vestes da alma, para viver mais e dessa forma ganhar mais mérito, ganhando a vida no trabalho de ajudar os outros a viver melhor. As mortificações nos dão exemplo de nada, pelo menos nos tempos atuais. Volto a falar dos faquires. Já falei isso nas perguntas anteriores. Eles estão desaparecendo e no amanhã a lei deverá proibir essas mortificações pessoais, de que nada servem para melhorar a humanidade. Ao contrário de ficarem enjaulados 2 ou 3 meses em urnas, em um jejum que em nada de positivo resulta, trabalha por 3 meses para a melhoria. Para melhor. Para melhorar, sim. Para melhorar uma família cujas privações a levam a situações de grande desprezo. Que seja prova dos familiares, mas o gesto de caridade é a misericórdia de Deus. É o amor em pleno exercício de luz. Não devemos tentar
e querer testar, nem arranjar desculpas de que as privações voluntárias são para a admiração da alma. Se nós imaginarmos se todas as criaturas fossem seguir o exemplo de se mortificarem, então o que seria deste planeta? João, no capítulo 5, versículo 31, escreveu: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É que não precisamos mostrar o que somos. A nossa própria vida, de acordo com as leis de Deus, é que testemunham e registram em tudo o que tocamos, em nossos atos. Mostrar ao povo que estamos eliminados por simples sumos ou nos enclausurarmos, isolar-nos da sociedade nos dias de hoje, é atestada à ignorância. Se queremos organizar o bem, devemos entender Jesus e seguir os seus passos. As privações que devemos fazer é com relação às paixões inferiores. É privar-nos dos excessos de comida, da vida, do lazer, do desequilíbrio, do excesso de palavras sem qualquer fundamento. A penitência de carregar pedras de um lugar para o outro só é meritória quando nesse lugar há alguém necessitando levantar um teto para alguém morar. O maior mérito do espírito é entender o seu dever ante a sociedade. E aquele que amar mais na dimensão do Cristo é o que leva à cota mais meritória. O coração responde como escrito em um livro de luz que todos podem ler. O homem de bem é uma caridade volante nos caminhos da esperança. É a fonte inesgotável de todos os sedentos, onde todos os sedentos podem se fartar da água da vida. E vamos à pergunta 722. Relembro que estamos no capítulo 5 da Lei da Conservação e estamos sob o tema Privações Voluntárias, Mortificações. Pergunta 722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? E a resposta é a seguinte: permitido é ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudica a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para uma maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentando-as como emanadas de Deus. Estamos a falar da abstenção. Ou seja, como muitos legisladores formaram certos preceitos, um dos quais é a abstenção de certos alimentos, deduzindo que quem deles se alimenta passava a ter a mesma natureza do ingerido, assim como os certos povos primitivos acreditavam que, devorando o seu irmão guerreiro, herdavam a sua bravura. É que o tempo passa. Está passando a época da abstenção das coisas externas, vindo o homem a se fazer esquecido do mundo interno, cheio de hábitos e vícios contrários à lei de Deus. O homem pode alimentar-se de tudo o que não o prejudique. Cada organismo é um mundo com as suas necessidades diferentes, de acordo com o despertamento da alma. É uma lei que obriga a todos indistintamente àquilo que o espírito individual poderia selecionar. Deve cair pela força do progresso. A abstenção por algum tempo foi para fazer parar o abuso daquelas tribos inconscientes que procuravam adorar o Senhor com o sangue derramado dos animais. A abstenção que devemos fazer é o ódio da inveja e do ciúme, da prepotência, do orgulho e do egoísmo.
Comer isto ou aquilo ou deixar de comer não ilumina nem atrasa ninguém, desde que quando se use de discernimento. Somente o equilíbrio faz nascer a tranquilidade na necessidade da alma. Muitos condicionaram-se em certos mandamentos, como o caso de Moisés, como vindo do Criador, não tendo condições para raciocinar que não era necessário ao Todo-Poderoso trazer a um homem um punhado de mandamentos, quando os espíritos ainda ligados à terra poderiam fazê-lo. Não é, por exemplo, um pedaço de carne animal que vai perder a alma que vive no mundo da carne. Com o tempo, mesmo com toda a proteção que a lei dos homens oferece, tendem a desaparecer todas as tribos da terra. Qual o civilizado que sai do seu conforto moral e físico para morar junto dos primitivos, sem usar do que já aprendeu com a civilização? Quantos missionários podem ir a eles para ajudá-los e instruí-los, pois cabe aos que se encontram na frente ajudar aos que se encontram atrás ou na retaguarda. Não devemos deixar enraizar em nossa consciência as imposições dos legisladores que, como Deus, passam a criar preceitos inconvenientes por toda a parte, a não ser que os que o acompanham sejam almas primitivas que precisem de guias exigentes para que o vício não grace com condicionamento nas suas almas, que são ainda crianças em busca de tutores. Os povos de hoje já não são os povos de ontem. Tudo muda de feição e mesmo de física. E passamos à pergunta 723. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? E a resposta dos espíritos é a seguinte: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei da conservação lhe prescreve com um dever, que mantenha as suas forças, a sua saúde para cumprir a lei do trabalho, pois ele tem de se alimentar conforme o reclame a sua organização. Aqui falamos do alimento animal. E também vejamos que, dada a diversidade de opiniões, mesmo entre os espíritas, vou transcrever aqui a pergunta e a resposta do Livro dos Espíritos que estamos a falar agora. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? E a resposta do Espírito Superior é esta: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei da conservação lhe prescreve, com dever, que mantenha as suas forças, a sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem de se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, vejamos. Cabe ao homem, por lei, respeitar exigências do próprio organismo, de quando não entra em excesso, por já passar, nesse caso, ao desperdício. Não se pode generalizar certos regimes, eles devem ficar à solta com as consciências e para as suas consciências que escolherem se devem segui-lo. Vejamos que o Evangelho nos fala em tudo devemos dar graças, pois que essa é a vontade de Deus em Cristo para com todos nós, mas nem tudo poderemos usar. O alimento animal com progresso deve ceder à alimentação vegetariana. O homem já está nessa procura.
Se a carne tem proteínas indispensáveis à saúde humana, devemos perguntar de onde eles vêm, de onde elas vêm, neste caso, as proteínas. Será que não podemos encontrar em outras fontes? Enquanto se precisa da carne, usemo-la com equilíbrio. O não matarás. Vai-se elevando no entendimento da sociedade pelas asas do progresso. A imposição à contrária, ou seja, a imposição é contrária à lei do amor. Isto somente é permitido entre as classes primitivas, onde os encarnados são como crianças que devem ser orientadas e dirigidas, sem que o livre-arbítrio possa se manifestar com mais amplitude. Se a organização fisiológica de alguém requer carne animal, esse pode ser enfraquecido se não comê-la e não deve deixá-la, mas o organismo já rejeita a alimentação animal. Para que usá-la então? Todo o mundo está certo. Tudo, no mundo está certo. Repito, tudo no mundo está certo. Somente o que não é certo é usarmos o que não nos convém, por tais ou quais circunstâncias. Eu vou ler o que Marcos escreveu no capítulo 7, versículo 18 e 19. Então lhes disse: assim vós também não entendeis. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele povo bem. Hoje vamos ficar por aqui. Quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao Espírito Miramês, ao mentor deste trabalho e a todos os nossos guias, pela paz, pelo amor, pelo discernimento no estudo deste episódio 94 do estudo do Livro dos Espíritos. Obrigado, Jesus. Fica sempre entre nós, agora e sempre, e que assim seja. Obrigado a todos. Voltarei logo que me seja possível para um novo episódio deste estudo do Livro dos Espíritos. Obrigado por me acompanharem.